uma paciente, ela perguntou no quadro Pergunta que eu te respondo, mandou a seguinte pergunta: doutora, a minha filha recebeu o diagnóstico aos 17 anos de autismo, mas eu não consigo enxergar o autismo na minha filha, isso tá me angustiando profundamente. Como que eu faço? Gente, o negócio é o seguinte, esse questão do autismo leve, ele é por que a gente não consegue enxergar o autismo em uma pessoa? O autismo, para vocês entenderem, ele é um dos transtornos do neurodesenvolvimento mais prevalente de todos os transtornos do neurodesenvolvimento. Para vocês entenderem uma questão de prevalência, a surdez, a deficiência auditiva, a prevalência dela é 1 em cada 1000 pessoas tem deficiência auditiva. A prevalência do autismo é 1 em cada 54, 48, porque de algumas estatísticas, de alguns sistemas epidemiológicos de algum país para o outro mudam. Mas enfim, 1 em cada 54, 1 em cada 48 pessoas são autistas. Isso nos dá uma população de mais ou menos 7 milhões de autistas no mundo. Só no Brasil a gente tem mais de 3 milhões de autistas. Ou seja, as pessoas ainda ficam procurando a cara do autismo. As pessoas ainda ficam procurando um marcador biológico como uma característica da síndrome de Down. Porque quando a pessoa tem Down ou quando a pessoa tem uma deficiência intelectual, ela tem um fenótipo, ela tem uma aparência diferente. O comportamento da síndrome de Down, a pessoa tem aquele olhinho puxado, tem aquela carinha característica, né? Tem a formato da língua, a palma da mão, então tem toda uma característica que olha, você fala, aquela pessoa tem síndrome de Down. Ou às vezes uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, alguma outra síndrome, né? O rosto é diferente, o rosto chama a atenção. A pessoa ela tem um comportamento mais aleatório, um comportamento mais sem contato, sem aquela postura que se espera de ter uma capacidade de entendimento, de falar, de compreender ou de portar-se como ele deveria se portar de acordo com a idade que ele está apresentando. No autismo, a gente precisa entender que as áreas afetadas no autismo são 2, basicamente. A gente fala 2 e às vezes fica tentando encontrar assim, quando a gente fala assim, dificuldade ou prejuízo na comunicação ou na interação social, as pessoas já pensam no extremo dessa característica, que seria o quê? A pessoa autista não conversa, autista não beija, autista não abraça, autista não gosta de toque, autista é antissocial, autista não vai pra festa, autista não trabalha, autista não casa, autista não dirige, autista não conversa. E a outra característica é interesses restritos, estereotipados, né, e repetitivos. Interesses ou comportamentos ou movimentos repetitivos e estereotipados. E aí as pessoas pensam em quê? Uma pessoa se balançando, uma pessoa fazendo ticket, uma pessoa fazendo flerte. E aí, as pessoas não entendem que o interesse restrito, estereotipado, tem a ver com rigidez mental. Pode aparecer de uma forma muito sutil, como, por exemplo, numa dificuldade, por exemplo, em mudar um planejamento. Na rigidez de quando você fala 8 horas, é 8 horas e se não for aquela, a pessoa fica extremamente desorganizada, irritada. Ou quando você fala assim, olha, amanhã a gente vai fazer tal coisa. E aí a pessoa ela começa a ficar ansiosa, agoniada, não fala em outra coisa, só pensa naquilo. E se amanhã não fizer, a pessoa entra numa crise, ela briga, ela grita, ela fica emburrada, ela sai pro quarto, ela fica uma semana sem conversar e você fala, gente, mas só porque eu não fui, só porque não deu, só porque eu falei que ia e não fui. Ou às vezes o interesse ele aparece de uma forma muito sutil, como por exemplo, interesse em ler livros.
Desde pequenininha a pessoa lê um monte de livros, mas ler livros, culturalmente falando, é uma coisa super interessante. É uma coisa super esperada. Todo pai se orgulha quando o seu filho, desde pequenininho, começa a ler livros. E quer ler livros, e lê vários livros, até livros de astrologia, de medicina, com 11 anos, com 15 anos. Ah, mas ele é muito inteligente, isso é normal. Ou, por exemplo, quando ele gosta de cinema e ele sabe todos os nomes de todos os artistas, atores, das artes, dos tipos de cinematografias e é super ligado. Às vezes os interesses eles aparecem em coisas que são culturalmente aceitas. É diferente, por exemplo, se a pessoa ela coleciona ou tem interesse por ETs. Ah, ET não existe. ET não é culturalmente aceito. Se uma pessoa começar a falar de ET, de extraterrestre, disso, daquilo, logo ela vai ser taxada de esquizofrênica, que ela tá tendo alucinação. Porque culturalmente não se aceita você falar ou ser fixado em ET. Ou em dinossauro, porque dinossauro já não existe mais, já não faz mais parte da nossa realidade do século XXI, os dinossauros. Tudo bem se você gostar muito de cachorro e saber tudo sobre cachorro e querer comprar tudo sobre cachorro, mas sobre o dinossauro não pode, porque dinossauro não existe. Então, fica muito nítido você observar que um hiperfoco em dinossauros não faz muito sentido desta magnitude. Então, muitas vezes, as meninas, elas têm essas sutilezas de o comportamento estereotipado, os interesses restritos aparecerem em coisas que são culturalmente aceitas e que tem a ver com inteligência, que tem a ver com que aquilo que, nossa, se tiver em excesso é porque ela é muito inteligente, porque isso é muito bom, né? Tipo, a gente se exibe um troféu, como se for inteligente demais ou superdotado fosse uma coisa maravilhosa. A superdotação também é um transtorno do neurodesenvolvimento e também traz prejuízo e sofrimento para quem vivencia naquele potencial intelectual muito exagerado, muito alto. Enquanto que nas questões de dificuldades de comunicação, a pessoa, a menina autista, muitas vezes, ela gosta de ser abraçada, ela gosta de ter amigos, ela tem amigos, ela gosta de estar em festas, ela gosta de pintar o cabelo, ela gosta de usar piercing, ela gosta de maquiagem, inclusive o hiperfoco pode ser em maquiagem, pode ser em cabelos coloridos, pode ser em design e moda. Então pensa, como que a gente vai suspeitar que uma pessoa que ama e sabe tudo sobre moda e maquiagem, isso vai ser um hiperfoco? Isso é normal, todo mundo gosta. Entende por que é tão sutil e muitas vezes a gente não enxerga o autismo nas meninas ou um menino leve? Porque também, às vezes, gente, não é uma característica em si que constitui ou que classifica o quadro. Para que seja considerado um transtorno, precisa de um conjunto de sinais e sintomas. Isso é só uma das coisas, porque aí junto com isso vem muitas vezes um déficit no processamento sensorial. A pessoa fica extremamente, é uma pessoa assim muito sensível, uma pessoa muito irritada, uma pessoa que tem seletividade para comer, uma pessoa que tem dificuldade para vestir texturas de roupas, uma pessoa que não calça determinado tipo de sapato, só um outro tipo de sapato. Ou às vezes a pessoa ela não suporta sons de foguetes ou barulho ela adora som super alto, mas se for o barulho da máquina de lavar ou se for a televisão ou se for pessoas conversando ao mesmo tempo, ela fica tão cansada, estressada, irritada. Vocês percebem que muitas vezes a gente busca padrões de forma de se apresentar, o comportamento estereotipado, a rigidez ou a dificuldade de comunicação, e elas aparecem de formas tão sutis, tão misturadas, que se você não for um especialista ou um estudioso na área, às vezes a gente não enxerga, porque a gente busca uma cara característica, e autismo não tem cara. Autismo não tem um padrão único.
Muitas vezes a dificuldade de comunicação aparece ainda, não é em não ter amigos, ela se mistura, ela copia o que as outras estão fazendo. Ah, é só fazer isso. Mas muitas vezes ela é taxada de uma pessoa sem personalidade, ou com múltiplas personalidades, ou uma pessoa que é falsa, porque em cada lugar e com cada pessoa ela é uma pessoa diferente. Mas na verdade, ela não está sendo falsa e ela também não tem múltiplas personalidades. Ela só tem uma dificuldade de interação e de saber como se colocar, que hora se colocar. E aí ela copia. E isso custa caro. Isso custa para a pessoa que faz esse masking ou essa cópia de comportamentos ficar sem identidade. Como ela é muito inteligente, ela vai saber que ela está perdida. Ela vai chegar no momento em que vai ter uma crise de quem sou eu. Eu não sou ninguém, eu sou simplesmente a sombra das pessoas que eu convivo. E toda hora eu sou uma pessoa diferente, porque com quem eu sou diferente, porque aquela pessoa ela é diferente, eu copio quem eu estou no momento. Então são características como essa, juntando todas elas e mais um monte de outras características que vai fazendo com que o autismo leve ou que esse espectro, né, mais próximo, mais limítrofe na divisa entre a neurotipicidade e o atípico cérebro do autista, faz com que as pessoas não sejam enxergadas, fazem com que as pessoas não consiga entender como assim autista. Ela conversa, ela vai para a faculdade, ela trabalha, ela estuda, ela dirige, como assim autista? Mas a gente precisa ficar atento, porque as características, elas são sutis, por causa elas se misturam com coisas que são esperadas, tá bom? Então, fica a dica e pergunta que eu te respondo.